Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a salvação de Adão. É quase consenso para todo mundo que Adão e Eva foram salvos. Mas gente, biblicamente, vamos analisar quais são os elementos que nos levam a acreditar que eles foram salvos, já que eles não cumprem alguns requisitos para a salvação, conforme veremos nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreve aí, nos ajude a bater 100 mil inscritos, vai, em nome de Jesus, e coloca aí seus comentários também. Eu vou expor aqui alguns argumentos a respeito da salvação de Adão, e se você tem outros argumentos ainda sobre esse assunto, coloca aí nos comentários e espalhe esse vídeo aí pra gente crescer. Bora falar sobre teologia? Pois bem, é quase consenso que Adão e Eva foram salvos. Porém, bora questionar essa hipótese. Você não acha estranho afirmar que Adão e Eva foram salvos se eles não cumpriram alguns dos requisitos básicos para a salvação? Em primeiro lugar, você não vê em nenhum momento eles confessando o pecado deles. Pelo contrário, eles tentam justificar o pecado. Adão, por que tu te escondeu? Ah, porque eu comi, porque a mulher me deu o fruto. Ele não reconhece o próprio erro, ele culpa a mulher. Eva, por que tu comeste? Ah, porque a serpente me enganou. Sempre um jogando a culpa para o outro. Não houve no relato bíblico alguma confissão de pecado e pedido de perdão. Se bem que Flávio Joséfo, o historiador da época de Jesus, ele disse que Adão confessou o pecado dele, mas é uma tradição judaica. Não há dado escriturístico na Bíblia para afirmar que eles confessaram. Então, como é que podemos dizer que eles foram salvos se eles não cumpriram os dois requisitos básicos para a salvação, que é arrependimento e confissão? Provérbios 28:13 está escrito que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não vimos confissão da parte de Adão. Tem um detalhe: Deus faz duas perguntas retóricas para que Adão refletisse e confessasse. Ele não confessou. Quando Deus pergunta: onde estás? Por que comeste do fruto proibido? Não é porque Deus não sabia não, gente. Deus sabe de tudo, ele é onisciente. Deus perguntou porque ele queria fazer que o homem pensasse, refletisse e desse uma resposta. Agora, para responder essa pergunta, se ele foi salvo ou não, é preciso fazer algumas considerações. Adão e Eva estavam no primeiro estágio da história da humanidade. Não existia pecado antes, então eles não sabiam como lidar caso pecasse. É aquela situação: não existe remédio sem primeiro aparecer a doença. Não existe o remédio para o pecado sem que primeiro apareça o pecado. Naquela época, em caso de pecado, a salvação não era sacrificando o animal, porque não existia morte de animal a partir daquele momento. A salvação também não era confessando o nome de Jesus, porque Jesus ainda não havia sido encarnado. Jesus não era conhecido de Adão e Eva, podemos dizer assim. A verdade é que Adão e Eva não sabiam o que fazer caso pecassem. Nós vemos na Bíblia Deus orientando: olha, não comam. Mas Deus também faz aqui o alerta: se vocês comerem, vocês vão morrer. Somente isso. Nós não vemos Deus dizendo o que fazer caso eles pecassem. E realmente, Adão e Eva não sabiam o que fazer caso pecassem. Eles só conheciam a ordem da proibição e a consequência de desobedecer essa ordem. Deus não disse, pelo menos o texto bíblico não mostra Deus dizendo: olha, se vocês pecarem, Adão e Eva, se vocês pecarem, façam isso. Não existe. Deus não deixou claro o que eles deveriam fazer caso eles comessem o fruto proibido. Mas por que Deus não disse o que eles deveriam fazer? Não iria adiantar, gente. Mesmo que Deus dissesse: olha, façam isso após vocês pecarem, mesmo Deus dizendo isso, não ia adiantar, porque a partir do momento que o casal come do fruto proibido e pecam, eles são completamente depravados, contaminados em todo o seu ser, de maneira que mesmo que Adão soubesse o que fazer caso comesse do fruto proibido, ele não faria nada, porque ele estava completamente apartado de Deus, sem vida, sem movimento. O pecado prendeu Adão, o pecado contaminou totalmente, de maneira que mesmo que ele soubesse o que fazer caso pecasse, ele não iria fazer, porque ele estava completamente paralisado pelo pecado. Se eles não sabiam o que fazer, e mesmo que eles soubessem, eles não poderiam fazer nada devido à sua incapacidade para se aproximar de Deus, então a restauração, a reconciliação, a salvação de Adão não dependiam de Adão e Eva. Dependia exclusivamente de Deus. E a partir de agora que a gente vai entrar diretamente para tratar da resposta a essa grande pergunta: Adão foi salvo já que ele não cumpriu nenhum dos requisitos básicos para a salvação? Vamos lá. Deus realiza 3 etapas para recuperar a salvação de Adão. Primeiramente,
Deus decide falar com ele. Isso aqui é muito importante. A primeira etapa para salvar Adão é Deus decidindo ir atrás dele. Ora, Deus sabia que ele tinha errado, Deus sabia que ele tinha chutado o pau na barraca, Deus sabia que ele estava completamente depravado, destituído da glória de Deus, por isso é que eles se sentiam nus, mas ainda assim Deus decidiu ir atrás dele. A primeira etapa é a iniciativa de Deus. Isso aqui é muito lindo. Sempre é Deus que inicia o processo de salvação do homem. O processo de salvação do homem, tanto hoje quanto sempre, é Deus tomando a iniciativa de salvá-lo. E a segunda etapa da salvação de Adão é Deus criando um diálogo para falar com ele. E Deus insiste nesse diálogo, fazendo perguntas, fazendo mais uma pergunta, para ver se o homem fala, para a reação de Adão acontecer. Deus estimulando um diálogo em que ele é quem fala a maior parte do tempo. Perceba que a iniciativa de comunicação parte da parte de Deus, ela vem de Deus. Deus é quem decide se comunicar com o homem. Esse era um diálogo para fazer o casal pensar e prosseguir com o diálogo. Mas diante de Deus ninguém tem respostas. Diante de Deus ninguém consegue se justificar. Então Deus é quem continua falando. Agora, a terceira etapa da salvação de Adão é a etapa mais linda. Deus veste o casal. Isso aqui, gente, a gente precisa olhar com uma ótica muito carinhosa. A primeira prova do amor de Deus pelo homem não foi Jesus ter morrido numa cruz. A primeira prova do amor de Deus pelo homem foi Deus ter providenciado vestimenta para o primeiro casal. Gente, isso aqui é muito lindo, é muito emocionante. Vocês percebem o cuidado de Deus, o amor de Deus? Normalmente nós somos, às vezes, levados a analisar o diálogo de Deus lá em Gênesis 3 como se fosse o diálogo de um juiz, de um carrasco, lutando contra um sujeito péssimo, um sujeito terrível. Não é assim. O que nós vemos é um cuidado de um pai carinhoso, protetor, cuidadoso, fazendo de tudo para recuperar o filho que havia perdido. Adão e Eva, ao perceber que estavam nus porque foram destituídos da glória de Deus, e a glória de Deus os fez eles se perceberem nus, Adão tem a iniciativa. Inicialmente essa iniciativa aqui é até louvável, né? Poxa, o cara tá preocupado em cobrir a nudez dele e da mulher dele, tá preocupado com aquilo ali. Então Adão pega lá folhas e faz uma tanguinha para ele. Mas aí Deus sacrifica um animal e traz roupa nova para o casal. Gente, isso aqui é muito lindo. Era como se Deus estivesse dizendo: meus filhos, essa tanguinha que vocês fizeram aí é muito ruinzinha. Pega essa aqui que eu fiz para vocês, vistam. É mais confortável, é mais aquecida, é mais quentinha. Vistam, eu que estou dando para vocês. Percebam o cuidado de Deus nisso tudo. Até aquele momento não havia derramamento de sangue. O primeiro sangue derramado na face da terra não foi o de Abel. O primeiro sangue derramado foi o sangue daquele animal ou daqueles animais que o próprio Deus sacrificou para providenciar vestimenta decente para o casal. É aqui que se consuma a salvação de Adão. Por que esse ato sacrificial salvaria alguém? É a partir de Deus que surge a tradição na humanidade de sacrificar animais para se agradar à divindade, para pedir perdão pelos seus pecados. É a partir de Deus. Portanto, aquele ato sacrificial de Deus, ele foi pedagógico e foi profético ao mesmo tempo. Pedagógico porque foi a partir daquele ato que os seres humanos, que Adão foi ensinado. Olha, é como se Deus estivesse dizendo: olha, toda vez que você for pecar, faz isso aí que eu fiz por ti. Sacrifica um animal e me ofereça. Isso quer dizer que você vai reconhecer a sua culpa, você vai reconhecer que você é culpado, mas que o inocente está morrendo em seu lugar. Deus ensinando Adão a fazer isso. De maneira que a gente vê lá em Gênesis 4, Abel fazendo a mesma coisa, Abel sacrificando. Ele aprendeu com quem? Aprendeu com Adão. Com quem que Adão aprendeu? Adão aprendeu com Deus. Aquele ato sacrificial, além de pedagógico, foi profético também, porque ele aponta para o sacrifício maior, que é Cristo na cruz oferecido em nosso lugar. Foi um ato que foi depois, posteriormente, na época da lei, oficializado, foi legalizado. Antes da lei já existia sacrifício. A lei veio para instituir o sacrifício como obrigatório dentro da religião judaica. E todas as vezes na religião judaica que alguém estava em pecado, oferecia esse animal para que a sua salvação fosse garantida por meio do perdão de pecados. Então,
Você entendeu agora por que nós dizemos que Adão foi salvo? Por causa do animal, que sempre representou símbolo de purificação, símbolo de perdão, símbolo de redenção. Em Isaías 61 e versículo 10, parece que Isaías reflete sobre Deus vestir o homem lá no Éden e a subsequente vestimenta do homem durante a história da humanidade. É o que Isaías disse: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com suas joias. A vestimenta de Deus, o ato de Deus vestir o primeiro casal, já indica veste de justiça, veste de salvação. Isaías 64, versículo 6, Isaías também parece que refletindo sobre isso, ele disse: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha. Lembra da folha que Adão usou para fazer vestimenta para ele? E as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então, a folha que Adão usou para fazer uma tanguinha para ele e para Eva, significa o esforço humano para querer se justificar. Significa o esforço humano para querer se cobrir diante de Deus. Contudo, somente Deus pode cobrir o pecado do homem. Agora, há uma segunda evidência de que Adão foi salvo, é que em Lucas 3,38, na genealogia de Jesus, Adão é chamado de filho de Deus. Isso aqui é muito importante. Adão é chamado de filho de Deus, ele não é chamado de filho do diabo. Então, isso já é um indicativo de sua salvação também. Uma outra evidência muito interessante é que no capítulo 4 de Gênesis nós vemos Abel e Caim oferecendo sacrifícios a Deus. Abel oferece animais a Deus em sacrifício. Com quem foi que Abel aprendeu a sacrificar a Deus, a adorar a Deus? Com quem Abel aprendeu a prestar um culto santo a Deus? Adão e Eva o ensinaram. Ora, se Adão e Eva não fossem perdoados por Deus e restaurados à comunhão com Deus, Adão não ensinaria esse ato sacrificial para o seu filho Abel. Lembrando que o sacrifício só veio depois do pecado. Então, Abel aprendeu a sacrificar animais depois que o pecado acontece. Obviamente que aprendeu com Adão e Eva. O ímpio não ensinaria Abel a prestar um culto santo a Deus. Ímpio não ensina ninguém como adorar. Adão e Eva ensinaram a Abel como prestar um culto santo a Deus e Deus agradou. Isso é um indicativo, sim, de que eles foram salvos. Portanto, meu irmão, se você tinha dúvida quanto a isso, eu espero ter esclarecido e que esse vídeo tenha sido uma bênção para você e que fique claro, a iniciativa da salvação nunca parte do homem. A iniciativa parte de Deus. Seja você calvinista, seja você arminiano, ambos crerão que a iniciativa de salvação sempre vem de Deus. O homem por si só não pode fazer nada. Se Deus não for com a sua graça salvadora aquecer o coração do homem, convencer o coração do homem por meio do Espírito Santo, ele não vem. Adão não viria a Deus se Deus não fosse a Adão. O homem não vem a Deus se Deus não for primeiro até ele. É isso aí, deixa aí seus comentários. Você tem algum comentário para adicionar, para acrescentar uma informação a esse assunto? Fique à vontade e vamos interagir.